você estiver construindo o seu negócio, se você estiver independente do momento do seu negócio, você vai parar para olhar isso, ampliar o seu resultado, ampliar a performance da sua empresa como um todo, você vai olhar para as pessoas, você vai olhar para esse design organizacional, você vai olhar para os seus processos, e aí você vai refletir essa combinação lá na sua performance, é algo natural. Vem sentar na mesa, a conversa é reta, aqui se constrói, não se vive de meta, samba no compasso, blues no coração, quem anda sozinho. Hoje o nosso tema é lidere o seu negócio. E o que vem à sua mente, Wender, quando a gente fala dessa frase, lidere o seu negócio? Nossa, lidere o seu negócio, para mim, acho que é um tema abrangente, mas ao mesmo tempo, se a gente quiser resumir ele, eu acredito muito que isso resume a pessoas, processos e performance, nessa ordem. Explica mais, assim, por que pessoas, processos e performance? Eu acho que quando a gente pensa em liderar negócios e tirar o máximo resultado possível de um negócio, de uma empresa, envolve-se alguns pontos muito importantes. Não tem como eu começar a pensar em liderar um negócio, em tirar potencial desse negócio, em pensar em atuar em alta performance, sem começar a pensar, primeiro de tudo, em pessoas. Pessoas é o ponto principal. Pessoas é o que vai conduzir o meu negócio. Ao mesmo tempo, pessoas sozinhas, sem organização, sem uma estrutura, sem um direcionamento, eu não consigo tirar o máximo potencial dessas pessoas. Por isso, o processo, a estrutura do negócio bem pensado é extremamente importante. Então, processos que servem essas pessoas, como você diz, é tudo que a gente precisa nesse momento para atingir uma performance de alto nível. Uma performance que me traga resultados do time, que traga resultados a partir do que eu preciso propor como liderança e, logicamente, que traga resultados financeiros, que me entregue o máximo potencial daquele negócio naquele momento financeiramente também. E isso vai me ajudar a reinvestir, a produzir cada vez mais, a entregar o máximo de qualidade possível e não parar nunca de evoluir. Eu acho que quando a gente olha por esse caminho, por essa amplitude de visão, a gente começa realmente a liderar o nosso negócio. Uhum. Muito bom. Quando a gente fala de performance, vem muito na minha mente também uma consciência, né? Uma questão mais estratégica também, né? Mais intencional, porque a gente começa um negócio e a gente está ali muito na execução, e o que a gente vê, né, com mentorias, com consultorias, com os empresários que chegam, é que muitas vezes eles têm essa questão de serem empreendedores, então eles estão muito no movimento, eles estão fazendo, eles estão executando, mas sem intenção, né? Então fica aquela execução o tempo todo, participando de todo evento que tem na cidade, e contratando gente, e querendo colocar todas as novidades que enxerga no mercado dentro do negócio, e não tem essa visão mais ampla, né, que muita gente chama de estratégia, mas nada mais é do que essa intencionalidade mesmo. É entender onde você quer chegar e você desenhar os passos para atingir aquilo, né? Então, assim, nem todo evento é para você, nem toda novidade do mercado é para você, e a gente acaba se perdendo nesse monte de coisas. Então, vira uma execução por execução, né? E isso acaba te deixando extremamente esgotado e, ao mesmo tempo, acaba não tendo a performance, né? Tendo o resultado que você quer, que você deseja. É verdade. Eu imagino que, na grande maioria dos casos, isso nos pautando a minha fala agora, nas nossas experiências, nos nossos clientes, consultorias, mentorias, a inversão desse olhar causa problema. Todo mundo quer ter alta performance, todo mundo quer performar bem, todo empresário quer faturar um nível alto e ter lucratividade. A questão é, quando eu olho para isso, ou tento, de alguma forma, ampliar, fortalecer essa minha performance, antes de olhar o que vem antes dela, tá aí onde a gente patina, sabe? Uhum. E quando a gente coloca dentro dessa nossa visão de liderar o seu negócio, essa visão de tirar alta performance do seu negócio, primeiro olhar para a pessoa envolve seu time, se for o caso, mas principalmente o seu olhar para você mesmo. Liderar um negócio começa liderando a você mesmo, para você ser capaz de liderar outras pessoas, para você ser capaz de organizar essas pessoas dentro de um ambiente, dentro de processos que tirem o máximo potencial dessas pessoas, e aí sim você conseguiu os resultados que você deseja. Muito bom, porque você começou o programa falando de pessoas, processos e performance.
né? Mas quando a gente fala de pessoas, é exatamente isso que você falou. Primeiro de tudo, para a gente entender sobre pessoas, a gente precisa olhar para dentro, né? A gente precisa despertar a nossa consciência. A gente falou no último programa sobre segurança psicológica. Não tem como a gente ter uma equipe, né, um ambiente de segurança psicológica para essa equipe performar, para essa equipe conseguir ali estar alinhada, estar conectada, sem que você expanda a sua consciência para isso, né? Sem que você tenha esse entendimento. Então, o primeiro, né, ponto ali que você colocou de pessoas, dentro de pessoas a gente tem isso, né? Você enquanto líder, nós temos pessoas pensando na sua equipe, né? E nós temos pessoas pensando ainda nos seus clientes, que você vai precisar entender de tudo isso, porque depois tudo isso, qual é o resultado? É gerar uma boa experiência para o cliente, é gerar uma boa entrega, né? E para isso você precisa estar alinhado, a sua equipe alinhada, e aí o resultado está ali na frente. Que tipo de problema você acha que emerge quando a pessoa não tem essa consciência? Se o empresário, o líder de negócio, ele não traz essa consciência para a vida, para a ação dele ali, que tipo de problema você acha que aflora ali dentro do negócio dele? Olha, eu já vi inúmeros, né? Pensando em líderes, em fundadores, em gestores dentro de um negócio. Quando ele não tem essa preparação, né, para estar ali ocupando esse papel, ele acaba não conseguindo tirar maior proveito das situações, sabe? Então, assim, o tempo todo dentro do negócio, a gente pode ter um cliente reclamando, a gente pode ter alguém da equipe que está numa fase mais complicada, a gente pode ter, cara, um sócio, né? Então, se você não consegue ter esse entendimento, você tem mais dificuldade para lidar com algumas situações que vão surgir. Não tem como, né? São situações cotidianas na vida de um empresário. E aí, pode ser, cara, que você tenha dificuldade em algum ponto, mas o autoconhecimento, você se conhecer, você vai começar a entender, cara, isso daqui eu ainda não dou conta de fazer, então vou ter uma pessoa para me apoiar nisso, ou isso daqui eu vou dividir com o meu sócio, né? Isso daqui ele é melhor, isso daqui eu sou melhor, mas tudo começa nesse entendimento, começa nessa expansão de consciência. Antigamente, né, a gente ia ver empresas e ver gestores, cara, eles iam lá, contratavam, né, o seu horário das 8 às 6 e, cara, as pessoas ficavam lá 20, 30 anos, ninguém nem questionava. Hoje em dia, graças a Deus, as coisas mudaram, né, as pessoas querem participar do negócio, elas querem ser vistas também, elas querem se sentir parte daquilo, sabe? E quanto mais a pessoa se sentir parte, quanto mais aquele ambiente for agradável, a gente citou já a pesquisa do Google, que ambientes com segurança psicológica tem equipes de alta performance. Então, acho que é um novo momento, sabe? Um novo momento das empresas, um novo momento das lideranças. E é isso. Olha só. A gente está vivendo um momento de transição, provavelmente, né? Olhando de dentro do momento, é isso que a gente enxerga. De uma fase, de uma era onde as pessoas trabalhavam praticamente a vida toda em um determinado lugar, ou se não trabalhavam, mas trabalhavam apenas naquele lugar, por vez, vamos dizer assim, e para uma fase onde as pessoas, cara, elas têm um perfil empreendedor muito maior. Elas têm desejos muito mais poderosos. As pessoas, elas olham para as possibilidades, para as oportunidades que o mundo traz, que a tecnologia, o mundo digital, a internet, por aí vai, traz para ela, e ela pensa, meu, eu posso fazer coisas diferentes. Eu posso atuar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Eu não preciso ser CLT aqui, eu posso trabalhar, posso abrir o meu CNPJ e atuar em várias empresas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, você que é dono de uma empresa, você pode ter pessoas que não são exclusivas suas, mas ela tem um perfil empresarial, um perfil de liderança, um perfil empreendedor, de ideias, sugestões, de novidades, de inovação, que pode ser maravilhoso. Como que você vê essa mudança? Como que você vê a nossa forma de liderar isso? A gente está falando de liderar negócios, eu estou falando para pessoas que atuam em diferentes conjunturas. De repente, uma pessoa que está mais que tem uma empresa mais tradicional, vamos dizer assim, com pessoas CLTs atuando ali. Eu posso estar falando com um líder de negócio agora que ele tem PJs trabalhando com ele. Eu posso ter um líder de negócio que atua sozinho, e que de repente ele está pensando em construir essa equipe, ele está já sentindo a necessidade de trazer pessoas para atuar com ele.
uma pessoa que venha junto com esse líder já é uma equipe, 2 pessoas já é uma equipe, já é um time, certo? Como que a gente olha para liderar negócios num mundo tão diverso, um mundo em transição, com tanta coisa nova acontecendo? Eu acho que esse formato de contratação, esse formato de parceria, né, com pessoas para você trazer para o seu time, acho que vai depender muito do seu modelo de negócio, vai depender muito da fase do seu negócio. Então, você pode chegar numa fase do seu negócio que você fala, cara, agora eu preciso de uma equipe minha, né, uma equipe 100% aqui comigo, e a gente fazer esse negócio tracionar. Então, pode ser o momento do seu negócio. E pode ter momentos do seu negócio que você talvez não tenha reserva financeira para ter um time inteiro seu. Você vai precisar contratar pessoas PJ que prestam serviços para você, né, mas que também prestam para outros lugares. E você pode ter uma equipe também mesclada, né, pessoas que estão ali o tempo todo com você e pessoas, cara, que já tem muito para contribuir com a sua empresa, mas ela não vai ser uma funcionária a tempo integral, né, não vai ser uma colaboradora ali CLT. Então, ela pode prestar serviço numa área determinada para você, né, num ponto específico. Então, tem muitas formas da gente fazer isso acontecer. Eu acho que o olhar é entender o que é importante para você naquele momento. E aí vem muito daquilo que você falou no começo, né? Pessoas, processos, essa questão dos processos, da gente entender quais papéis a gente tem dentro da nossa empresa, quais são importantes agora, porque a gente também tem muito, a gente enxerga muito isso também nos lugares que a gente vai, que a coisa começa a funcionar e aí quer contratar, aí chega alguém para uma seleção, não, quero esse, mas quero aquele. A gente se perde até nesse momento da contratação, quando a gente não está ali alinhado com o nosso negócio, a gente sabe exatamente o que a gente precisa, né? A gente se perde nisso, acaba contratando mais gente do que o necessário, e às vezes, a hora que você vê, tá um monte de atividades picadas, né? E aí ele poderia contratar alguém mais sênior para aquele papel e não ter um monte de gente envolvida nesse processo. Então, é um olhar individual para cada negócio, mas eu acredito assim, que um empresário, que um líder que sabe o que ele está fazendo, que sabe que está ali no controle daquele negócio, sabe as etapas, sabe onde ele quer chegar, fica mais fácil da gente entender qual é a pessoa que a gente precisa em cada fase do nosso negócio e a gente conseguir instruir, trazer essa pessoa para dentro daquilo que a gente enxerga, né, para a gente construir isso juntos. E ter a clareza de que um negócio é uma escola, né? Você usa muito o exemplo de chefes de cozinha, né, em restaurantes, que o dono do restaurante, ele já sabe que ele está treinando e preparando aquele chefe, que um dia esse chefe pode abrir o seu próprio restaurante, né? E eu acredito que isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente, e a gente precisa ter isso de uma forma muito tranquila, sabe? Que eu vejo que esse é um outro medo dos empresários, né? Porque a gente divide muito sobre o que a gente tem dentro da empresa, a gente divide segredos ali do que a gente está construindo, né? E aí, dali a pouco, a pessoa toma o caminho dela. Então, eu acho que a empresa ela precisa estar muito tranquila com isso, né? Só que naquele período que você está com a pessoa, isso precisa ser muito conversado e muito combinado, né, Wender? Porque se a pessoa está te entregando aquilo que é combinado com você, você está sempre tranquilo, porque o que você tá de combinado com a pessoa está acontecendo. Então, se amanhã ou depois ela não estiver mais aqui, tá ok. O combinado de vocês foi, né, funcionou. Sim. São os acordos. Né? Combinado é combinado até a gente combinar uma coisa nova. Então, eu vejo muito essa questão das pessoas como o ponto inicial que nos leva até os processos. E na hora que a gente tem condições de olhar para as pessoas que estão junto com a gente, observar as características dessas pessoas, os potenciais, as habilidades, os desejos, e os desejos cada vez mais entram de uma forma mais forte e impactante para dentro dos negócios. Porque antigamente você tinha que fazer isso, eu não quero saber o que você quer, é isso que você vai fazer. Hoje não é bem assim. O que você quer é importante para mim, é importante para você, é importante para o negócio, e eu tiro o melhor seu quando eu consigo o máximo possível juntar o que eu preciso com aquilo que você mais deseja fazer. O olhar de um líder de negócio para as pessoas vem muito por esse foco. Porque na hora que eu tenho esse olhar, eu consigo colocar cada pessoa no seu melhor lugar e pensar nos processos de uma forma que sirva, que apoie essas pessoas. O contrário
fica no papel. E a gente vê isso de uma forma muito abrangente dentro dos negócios. Primeiro, crio meus processos, crio meus procedimentos. É assim que vai funcionar. Agora vem cá, filho, você vai fazer isso daqui. Sabe? Esse jeito normal de fazer as coisas não é que não traz resultado algum. É importante definir processos, é importante definir os procedimentos, trazer a uniformidade para dentro dos negócios. Mas quando eu olho primeiro para isso do que para as pessoas, não tem um encaixe perfeito. Quando eu olho primeiro para as pessoas, para depois trazer isso, aí sim, eu estou criando a estrutura organizacional, atrelando a ela os processos de negócios, ou seja, como as coisas vão realmente funcionar ali para chegar na performance que eu quero. Porque se eu quero uma performance financeira alta, como que eu vou ter isso sem ter uma performance das pessoas alta? Eu tenho que ter performance de todo mundo alta. A minha como líder, a das pessoas, do meu time como um todo, dos meus processos, ser os melhores processos possíveis para atender e tirar o máximo potencial dessas pessoas, para aí sim eu ter uma performance que gere o faturamento que eu desejo, com lucratividade que eu desejo. Faturar alto, muita gente fatura. Faturar e ter uma lucratividade alta, aí já é uma conversa um pouco diferente. E é isso que a gente quer. Por que eu quero faturar 10 milhões se meu lucro é zero? E tem muita gente faturando 10 milhões com um lucro próximo de zero. Mas tem um monte de plaquinha pendurada na parede. Cara, não, eu quero lucro alto. Lucro alto começa por aqui. Pessoas, processo, performance. É assim que funciona. Então, uma coisa. Você diz sobre consciência. Expandir a consciência para enxergar isso dentro do seu próprio negócio, para você poder liderá-lo de fato. Mas como que é essa evolução de consciência? O que eu faço para evoluir a minha consciência? Porque é um caminho. Não é assim, pronto, evoluí minha consciência, agora eu consigo liderar o meu negócio. Como que é esse caminho para o empresário? Como que eu faço para de fato evoluir a minha consciência e lidar comigo mesmo enquanto evoluo a minha consciência? Muito bom, acho que o primeiro de tudo é a gente entender que a gente não vai evoluir e depois liderar, a gente vai evoluindo enquanto lidera. Mas eu sempre gostei muito de falar sobre autoobservação, sabe? Você sabe, cara, os pontos que você não está preparado. Você sabe, todo mundo sabe. Basta você olhar e ter a humildade de assumir que aquele ponto ali precisa ser desenvolvido. E aí você vai desenvolver, cara. Você pode desenvolver isso de N formas, né? Você pode ter um mentor, você pode ter uma consultoria, você pode ir para terapia, inclusive, dependendo do que você sente ali que está te pegando dentro do seu negócio. Né? Então tem muitas formas, né? Livros, você estudar, entender sobre liderança, entender sobre novos mercados, participar de grupos onde você troca com outros empresários, entende também como que eles lidam com os desafios que você está tendo dentro da sua empresa. Então tem N formas, mas a gente se colocar nesse movimento de evolução e não ficar só parado ali esperando a coisa acontecer. E muitas vezes a gente acaba também culpando, trazendo responsabilidade para o nosso colaborador, né? Dizendo, pô, mas aquele cara falou assim, ou esse cliente me tratou assado, né? Até para o cliente sobra essa responsabilidade. Mas, como eu falei, a gente vai o tempo todo receber e ter desafios dentro da empresa. Então, é sempre sobre nós, né? É sempre entender como nós estamos preparados para lidar com as coisas que estão chegando. E eu acho que nem todas as áreas, nem tudo a gente vai ser muito bom, a gente vai dar conta. E aí que entra a gente ter outras pessoas com a gente no time, aí que entra você se conhecer para você entender. Inclusive, cara, isso daqui eu vou deixar para essa pessoa da minha equipe tratar direto com o cliente, porque isso aqui, de repente, eu acho que eu não dou conta, sabe? Então, eu enxergo dessa forma. E tem sempre os dois lados da moeda, assim, né, Wender? Porque uma coisa é a gente, enquanto líder, e a gente se preparar. E a gente vê muito nos negócios também a questão do colaborador, né? A gente sente e a gente enxerga e vive isso, que se a gente tem um líder que ele também está se transformando, mas transformando a equipe dele, a gente consegue ter muito mais resultado e ter um ambiente muito mais adequado para se trabalhar, né? Um ambiente adequado para se trabalhar, gente, reflete no resultado, é simples assim. Exatamente.
E tem esse outro lado do colaborador, né? A gente precisa que esse colaborador também vá se transformando. Senão esse líder, ele começa ali, cara, evoluir, e tipo, beleza, vou trocar toda a equipe. Daqui a pouco ele evolui, troca a equipe de novo, vai passar a vida assim. A gente precisa ir desenvolvendo e trabalhando essas questões em acordos, em conversas, em trocas com as pessoas que estão ali com a gente também. Cara, eu gostei muito do que você falou com relação da consciência. Essa questão da gente, cara, eu não vou me desenvolver primeiro para depois liderar o negócio. É uma coisa concomitante, eu preciso, ao mesmo tempo que eu faço, eu me desenvolvo e puxo pessoas junto comigo. Uma das coisas que eu fico pensando quando eu penso em consciência é que você percebe que sua consciência está se ampliando quando você nota que os problemas, até as suas negatividades, as coisas que você não é tão bom como você disse, são oportunidades de aprendizado que você tem. E que ter a paz no coração de que você não vai ser bom o tempo todo, que você não vai acertar o tempo todo, mostra que a sua consciência está ampliando. No último programa eu falei dos picos e vales, né? E, cara, na nossa vida isso vai acontecer. A nossa vida, ela é cheia de altos e baixos em diferentes áreas. Mas quando você olha ao longo do tempo, de uma forma um pouco mais ampla da nossa evolução, do meu ponto de vista, é tipo um gráfico de ações, da Bolsa de Valores. Ele é todo sobe e desce. Mas ele não é um sobe e desce linear, vamos dizer assim. Ele é um sobe e desce sempre em subida. A média é sempre crescente. Quando você olha ao longo do tempo, o gráfico é assim. A nossa evolução é assim também. Porque nós vamos ter altos e baixos todos os dias. Mas eu ter a paz de lidar com aquele baixo, sabendo que, em média, eu estou evoluindo, porque eu estou olhando para isso, também me dá a tranquilidade de lidar com as coisas que eu não sou tão bom. De eu conseguir trazer uma pessoa com mais paz no coração. Cara, isso aqui você vai fazer. Esse problema você resolve. E esse pode deixar que eu vou lá resolver. Sabe, acho que essa ampliação de consciência nos permite lidar com as pessoas de uma maneira muito mais leve. Consequentemente, fazer com que os nossos combinados, os nossos processos, a nossa execução, ela seja muito mais assertiva, que ela saia de acordo com o nosso combinado. E aí sim os resultados começam a chegar de uma forma consistente, mais previsível. Perfeito, Ender. A gente trouxe que execução por execução não resolve, só vai deixar a gente sobrecarregado, né? E a gente se tornar um líder sobrecarregado, cansado. Cara, ninguém quer viver assim, né? Além de prejudicar o negócio, você não quer viver assim, é mais do que negócio, é a sua vida. Então, quando você traz isso sobre consciência, é sobre isso também, né? Porque quando a gente tem um passo a passo, algo traçado, uma visão mais ampla, a gente executa com intencionalidade. E essa execução com intencionalidade está tanto ligada a isso, a minha expansão de consciência, a minha mentalidade, a como que eu resolvo as coisas, entender onde eu posso estar, onde eu me encaixo, né? O que me faz bem, qual é o estilo de vida que eu quero ter, como que eu vou desenhar esse negócio para me proporcionar isso. Tem a ver também com o desenho do negócio, né? Eu preciso entender de negócio, eu preciso entender de processo. Quando eu falo entender de processos, gente, não é você ficar trancada numa sala, num computador, montando o processo, não. Mas você precisa ter uma noção de como isso funciona. Porque se a gente tem só pessoas e uma equipe alinhada, vai faltar essa parte, vai faltar essas pessoas entenderem exatamente o que elas têm que fazer, qual é o passo a passo daquela atividade, o que você espera. Então, essa visão mais ampla, né, que resume ao nosso tema, que é lidere o seu negócio, né? Pegue as rédeas desse negócio, pegue de fato esse negócio para transformar a sua vida, para transformar a vida das pessoas que estão à sua volta, a sua equipe, seus clientes. E para isso você precisa conseguir enxergar tudo isso e conseguir viver tudo isso, conseguir ter a mentalidade, a consciência, a paz, a tranquilidade de que você está no caminho, né? Exatamente. Quando falta uma desses dois pilares, a gente acaba não tendo a performance que a gente deseja e isso gera frustração. Se a gente olhar para os nossos últimos clientes,
a gente vê isso de uma forma muito clara. Nós temos um cliente onde a parte documental é, cara, simplesmente maravilhosa. A parte dos processos, essa uniformidade, como é feito, cara, é simplesmente perfeito. Tudo é documentado, tudo é perfeito. Né? Isso é decorrente, inclusive, do trabalho antigo que nós fizemos lá, de implementação de um sistema de gestão. Mas as pessoas não estão tão alinhadas como elas poderiam a esses processos. Então, muita coisa do que está combinado, ou seja, cara, é assim que é para fazer, não sabe como deveria fazer. Um faz de um jeito, outro faz do outro. Em compensação, nós temos clientes onde as pessoas têm um nível de qualidade técnica muito alta, competência altíssima, pessoas que, cara, convivem num clima organizacional espetacular, mas estava faltando esse combinado dos processos. Como as coisas vão serem executadas. E aí vira uma bagunça tão grande que as pessoas acabam esgotadas, Exatamente. né? Então, olha isso, você já tem uma equipe alinhada e as pessoas estão esgotadas. Ou você já tem processos lindos, mas a equipe não sabe como fazer funcionar aquilo entre eles e estão esgotadas, né? Por isso que pessoas, processos e performance. Exatamente. É a sequência... Não é que você fala isso, cara, é a sequência óbvia. Não consigo imaginar uma outra forma de se organizar isso. E precisa ser nessa ordem. Né? Se você estiver construindo o seu negócio, se você estiver independente do momento do seu negócio, você vai parar para olhar isso, para ampliar o seu resultado, ampliar a performance da sua empresa como um todo, você vai olhar para as pessoas, você vai olhar para esse design organizacional, você vai olhar os seus processos, e aí você vai refletir essa combinação lá na sua performance, é algo natural. Wender, o que você deixaria de recado da sua visão, com tanta experiência com negócios, para empresários que estão assistindo a gente e que, como a maioria, sabe que, cara, tem gás, que tá ali o tempo todo fazendo, que tá produzindo, que tá em movimento, que tá em grupos, que tá em eventos, e ele não para, sempre buscando novas oportunidades, buscando novas coisas para o negócio. O que você traria para ele ter mais resultado? Para ele ter mais resultado, menos sobrecarga, se sentir mais tranquilo com aquilo que ele tá levando para o mundo e com mais performance, né? Que nada mais é do que aquilo que a gente falou da lucratividade. Essa é a pergunta certa, né? Essa é a melhor pergunta que alguém poderia fazer. Olha só, Fer. O principal de ser um empresário é esse fogo, é esse desejo. Se você tem isso, cara, show de bola. Um segundo ponto muito importante é que começar ou ajustar o negócio de uma forma simples é possível. Muitas vezes a gente torna complexo ou burocratiza demais ou complica demais algo que pode ser simples. É possível começar uma organização desse negócio para buscar esse resultado maior, essa maior performance de uma forma simples. Então, você sempre começar da forma mais simples possível é o que eu julgo ideal. Então, não é produzindo um monte de documentação, não é fazendo mapeamentos de processo sem fim. Isso não vai trazer resultado. E eu digo que não vai porque eu já fiz isso. Não traz. Ponto. O principal olhar, ou o primeiro olhar para começar é o que a gente já disse, olhando primeiro para as pessoas. É alinhando essas pessoas. Quando eu digo alinhar, quando eu digo essa palavra, alinhamento, eu estou falando quem faz o quê, atrelado às competências, às principais competências, aos desejos dessas pessoas. Eu estou dizendo alinhar comportamento, combinados, acordos. Aqui a gente se comporta de determinada forma. E esse comportamento é o que vai construir a nossa cultura que vai ser vista lá fora. Quando eu olho para pessoas, primeiro de tudo, eu estou falando assim, ó, as pessoas certas vão ficar comigo dentro desse barco. As pessoas que não estão comigo dentro do barco, elas vão nadar. A partir disso, dessa simplicidade, você começa depois a pensar nos seus processos, um monte de coisa começa a acontecer. Mas tudo parte das pessoas e de como a gente organiza esses combinados internos. Em qualquer empresa que eu vá, é a primeira coisa que eu vou olhar. Vou sentar com as pessoas, vou conversar sobre isso, vou alinhar esses combinados. Combinado é combinado.
e a gente só muda o combinado depois que a gente combinar outra coisa. Não se muda combinado sem combinar algo novo. É assim que funciona, não é? É assim que a gente ensina nossos filhos, na verdade. Então é assim que é. Eu faria isso. Fê, mas pra gente partir para o nosso final, eu gostaria muito que você trouxesse para o nosso público a visão contrária, porque a gente falou muito de liderança. A gente falou muito de liderar o seu negócio. E se estiver assistindo alguém aqui, uma pessoa que atua dentro de um desses negócios, e nesse momento ele está, sei lá, olhando para o líder dele e, sei lá, julgando, nossa, meu líder é assim, nossa, meu líder é assado. O que você diria para essa pessoa? Que ela não é o responsável pelo negócio, ela não é o empresário, mas ela é uma parte importante desse negócio. O que você diz para essa pessoa? Muito bom, já estive dos dois lados, né? Como a fundadora de um negócio e como a liderança dentro de um negócio que não era meu. E, cara, o meu comportamento é muito parecido. Então, é isso que eu diria para uma pessoa que esteja assistindo e que trabalha dentro de um negócio. Não importa se o negócio é seu ou se não é seu, mas você tem um combinado com essa pessoa. Então, o seu desejo, a sua vontade de fazer aquilo ali funcionar, de entregar o seu melhor, de fazer o negócio dar certo, cara, precisa existir, sabe? Não tem nada melhor do que ter alguém na equipe com vontade, com desejo, sabe? Que queira crescer, desenvolver, aprender. Então, eu considero muito isso na hora de trazer alguém também para estar com a gente, né? Porque fit cultural, para mim, é isso. Fit cultural a gente está falando de comportamento. A gente está falando do comportamento de alguém que que vai trabalhar do seu lado. Você quer alguém que trabalha do seu lado, cara, que tenha vontade, sabe? Não precisa ser alguém que queira... A gente já foi para muitas empresas que as pessoas, elas querem continuar sendo colaboradores dentro da empresa. Porque hoje em dia a gente vê, né, muitos jovens, principalmente no mercado digital, como a gente falou, que são PJs, eles querem ter o próprio negócio também. Não necessariamente todo mundo tem esse perfil. Mas independente do seu acordo, se você é PJ, se você é CLT, independente do acordo que você tem com essa empresa, com esse fundador, com esse empresário, tenha vontade, tenha fome de fazer o seu melhor, sabe? A gente não perde nada entregando o nosso melhor. Pelo contrário, a gente só ganha, a gente se desenvolve, o nosso desenvolvimento, tanto a nossa mentalidade, a nossa consciência, quanto o nosso desenvolvimento técnico, tudo isso é nosso. Tudo isso é nosso, tudo isso é seu. Então, pra mim, eu acho que essa é o ponto principal, sabe? É vontade. Ô Fê, eu vou te contar uma história. Então, bora. Que eu acredito muito que tem a ver com esses dois pontos de vista, tanto do líder quanto do liderado, vamos dizer assim. Era uma vez um professor universitário muito gabaritado, pegou os alunos dele e foi visitar um mosteiro. Chegou nesse mosteiro, ele, um pouco cético, observou aquele lugar, foi entrando dentro desse ambiente, desse local, e para conversar com o monge, ele queria tirar algumas dúvidas, queria até mesmo confrontar um pouco aquela situação que não era muito a que ele acreditava. Chegou num determinado ambiente, tinha duas portas. Então, para acessar os monges, tinham duas portas. Uma estava escrito sem preconceito e a outra estava escrito com preconceito. O professor olhou aquilo, parou, olhou um pouco, pensou e se dirigiu à porta sem preconceito. Quando ele chegou na porta sem preconceito, ele levou a mão dele na maçaneta, ele viu que aquilo não passava de uma ilusão de ótica. Na verdade, era uma pintura na parede, muito bem feita, parecia demais que tinha uma porta, mas na hora que ele foi com a mão não tinha nada. Ele ficou meio sem jeito ali com os alunos, foi para a porta com preconceito, abriu e entrou. E aí, na hora que chegou na presença do monge, ele falou, cara, que história é essa? Como que você julga de antemão que eu sou uma pessoa preconceituosa? O que você tem para me ensinar? O que você tem para ensinar uma pessoa como eu? Eu sou um acadêmico renomado, com tantos artigos publicados, eu sou isso, eu sou aquilo. O monge, com toda a paz no coração, pegou uma xícara como essa, falou, vou te servir um chá. E começou a derramar o chá nessa xícara. E foi colocando chá, até que o chá começou a derramar tudo no chão e o professor falou, o que é isso, cara? Você tá ficando louco? Você não tá vendo que não cabe mais nada aí? Você continua colocando? Ele falou, exatamente. Para eu poder te ensinar alguma coisa, para você aprender algo, a primeira coisa que você precisa fazer é esvaziar a sua xícara. Aí você vai conseguir colocar mais alguma coisa aí dentro.
independente do ponto que a gente esteja na nossa vida, do momento, do nosso papel dentro de uma empresa, nós somos o fundador, nós somos os líderes, nós somos o colaborador, o olhar e essa consciência de que a gente não sabe tudo e a gente sempre tem algo para aprender, nos coloca naquele lugar de maior potencial para tirar o máximo, de novo, das pessoas que estão com a gente, daquilo que a gente faz, de nós mesmos, dos nossos processos, para tirar o melhor resultado possível daquele negócio que a gente se propôs a fazer. É ou não é? Muito bom. Eu acho que encaixa muito com o que a gente trouxe ontem, né? A gente estava numa reunião dentro de uma consultoria, a gente trouxe muito sobre a gente na vida, a gente exerce diferentes papéis, né? A gente vai ter momentos que nós estamos liderando, né? Seja na nossa casa, seja com a nossa equipe, e tem momentos que nós somos liderados. Eu acho que a gente precisa conseguir andar nesses dois mundos e isso mostra muita humildade. Então, isso não te faz menos ou mais, né? São diferentes papéis. Então, achei essa história muito linda que você contou. Legal. Vamos encerrar? Vamos parar por aqui e nos vemos no próximo programa. Até mais, pessoal.